constitucionais. Deixa eu colocar aqui para gravar, que eu tinha esquecido. Bom, na aula passada ainda, a gente viu a linha do tempo das constituições, né? A gente estudou desde a primeira Constituição, e aí eu fui tentando fazer um link com vocês entre os acontecimentos históricos e as constituições, porque, de fato, isso é importante. O que eu aprontei aqui? Achei. Tá muito ligado, né, os eventos históricos com as leis. A gente não tem como a gente estudar as leis sem pensar que existia um momento histórico para isso. Então, é muito importante você, aluno, ficar atento ao que acontece na história, porque isso é que vai ditar os rumos da lei, né? Então, por exemplo, não sei se vocês lembram que teve uma época que carro zero ficou muito barato, assim, você tirar um carro zero da concessionária, muito barato assim, né? Ficou acessível. O que aconteceu? É porque o imposto IPI, Imposto de Produtos Importados, e eles foi a zero. Então, isso favoreceu a entrada de carros no nosso mercado, a entrada de carros estrangeiros, né? Porque o imposto foi a zero. Era o momento era para aquilo, o momento histórico, a economia estava aquecida. Então, você vai estudar toda a situação histórica do momento, você vai entender o porquê daquilo. Então, não é simplesmente, 10 anos atrás eu conseguia comprar carro, hoje eu não consigo. É porque é o momento histórico. Então, a gente tem que se atentar para isso, tá? Do momento histórico. Tô tentando admitir aqui. Mas não quer entrar, que estranho. Pronto, entrou. Então, a gente viu todas as constituições, né? Ainda nós vimos as classificações, lembra as classificações da Constituição? E a gente ainda foi colocando a nossa Constituição dentro das classificações, né? Então, quanto à origem, quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto à elaboração, quanto à extensão e quanto à alterabilidade, ou seja, a reforma da Constituição. Então, esse foi todo o conteúdo da nossa última aula, né? Então, a gente foi passando aí as classificações e aí conseguimos ver todo o conteúdo da unidade 1.1. Bom, o que nós vamos estudar hoje, turma? E hoje nós vamos para a seção 1.2, tá? O que fala na seção 1.2? A propósito, antes da gente falar da seção... Ai, meu Deus, o que eu estou aprontando aqui? Não, professora. Gente, vocês já baixaram o livro? Vocês já tiveram contato com o material? Vocês verificaram isso? Queria saber quem que já entrou na área virtual, lá na área do aluno. Oi? Eu já. Já, Juan, você viu o livro direitinho? Sim. Baixou o livro? Foi. Tá. As nossas aulas vai ser exatamente dentro do livro didático, uma coisa ou outra lá que eu vou aumentar para vocês, quando eu achar que o conteúdo está muito escasso ou muito enxuto, mas é tudo dentro do livro didático. Então, os outros colegas que estão aqui, a Kelly, o Luiz, o Maurílio, também acompanhem pelo livro, não só o Juan, mas vocês também. Aí tem lá a pré-aula, né, após a aula, acompanhe tudo, porque é importante a pré-aula, por quê? Para você não vir tão cru para a aula, né, gente? Para vocês não ficarem assim tão cru. E após a aula, para reforçar aquilo que a gente estudou aqui, tá bom? Mas hoje, o que nós vamos ver hoje aqui na nossa aula? Hoje nós vamos estudar os princípios fundamentais da Constituição, a separação de poderes e os fundamentos, os objetivos e princípios da República Federativa do Brasil. Então, a gente vai entender esse início aí da Constituição, tá?
e o que são os princípios, os fundamentos, e principalmente da República Federativa, para a gente poder entender isso daí, tá? A gente vai estudar a definição de forma de Estado e forma de governo, que está tudo dentro do nome, República Federativa do Brasil, aqui já diz a forma de Estado e a forma de governo que a gente tem, o regime de governo, o sistema de governo. Então, a gente vai entender essa abrangência do princípio da separação dos poderes, né, dos 3 poderes que nós temos, e a busca da harmonia entre eles. Vamos analisar, então, todas essas questões que são importantes de base para a Constituição e para a gente entender sobre a nossa Constituição, tá? Primeira coisa que é importante a gente entender, pessoal, e assim, é de muito valor a gente entender, não só para essa nossa disciplina, que é o direito constitucional, mas quando você vai para o direito civil, você vai para o processo, você vai para todas as outras as áreas, você tem que entender a diferença entre norma, regra e princípio. Tá? Então, a gente tem que entender, porque em algum momento parece que é tudo a mesma coisa, em algum momento as 3 coisas podem até ser a mesma coisa, mas cada uma tem uma definição e a gente precisa entender essas definições. Então, vamos entender aqui o seguinte, a distinção entre norma, regra e princípio, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que norma é gênero. Então, quando eu falo de norma jurídica, eu estou falando tanto da regra quanto do princípio. Então, quando eu falo de norma, a norma vai englobar tudo, tá? Então, quando você vê algum doutrinador, você está vendo alguma palestra e estão falando das normas jurídicas, geralmente está se falando do todo. A gente está falando daquilo que inclui tanto o princípio quanto as regras. A norma jurídica, a lei, gente, não vou falar norma, não, eu vou falar a lei, todas as leis, Constituição, Código Civil, Código Penal, processo, todas as leis, elas nada mais são que um conjunto de regras, são regramentos. O que você tem que fazer assim, o que você não pode fazer assado, se você tem que fazer assim, se você não fizer assim, você vai ter tal penalidade. Isso são regras de convivência na sociedade, tá? Então, toda lei é regramento. Outra coisa que eu quero falar também que é interessante para vocês saberem é que as regras vêm dispostas em artigos, né? Como eu já mostrei para vocês lá na Constituição, são os artigos. E às vezes, em um artigo, pode ter mais de uma regra. Às vezes, um artigo pode ter 2 regras, pode ter a regra e a exceção da regra no mesmo artigo. Então, eu só quero que vocês pensem o seguinte, que a norma jurídica, ela vai ser composta sempre de regras. E dentro dessas regras, tem sempre princípios que vão basear essas regras, tá? Então, a regra, ela não pode ser uma regra que ofende a coletividade, ela não pode ser uma regra que ofende a individualidade. E quando ela é uma regra que pensa nisso, para não ofender, para não atrapalhar a convivência, é porque ela está baseada em algum princípio, tá? Então, por isso é que regra e princípio compõem a norma jurídica, tá? Então, a ideia é essa, que norma vai ser o todo, e vai existir norma princípio e norma regra. E aí eu gostaria que vocês anotassem o conceito de cada uma dessas coisas. Vamos começar com o princípio das normas, normas jurídicas. Anota assim. Normas são preceitos que tutelam. Estamos falando da norma gênero, tá? Normas são preceitos que tutelam situações que reconhecem
vínculo entre pessoas ou entidades que reconhecem vínculo entre pessoas ou entidades, obrigando-as a submeter-se às exigências positivadas. As exigências positivadas. Então, isso são as normas jurídicas, que é o gênero, tá? Então, norma jurídica, que é o gênero. Agora vamos conceituar norma-princípio ou princípios. Vamos conceituar norma-princípio. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho da norma-princípio antes da gente anotar sobre a norma-princípio. Então, como eu disse, aquela regra que está lá escrita, que está positivada, quando a gente fala que está escrita, está positivada, tá? Está concreta no ordenamento. Então, aquela regra que está lá escrita, gente, existe um princípio por trás dela. Então, o princípio não exatamente vai estar escrito, tá? Mas ele vai estar reconhecido através daquela regra que está positivada. Então, o princípio é a base do sistema jurídico, tá? E, principalmente, o princípio vai ser usado como fonte de interpretação daquela norma, daquela regra jurídica, tá? O princípio vai ser usado com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que eu estou interpretando essa regra jurídica aqui. Então, o princípio é aquele mandamento nuclear, que não exatamente está escrito, mas ele está reconhecido através da regra. Então, anota assim, da norma princípio. Norma princípio, não precisa estar escrita para que seja vigente. Não precisa estar escrita para que seja vigente. Basta o seu reconhecimento. Os princípios jurídicos são as bases interpretativas. Os princípios jurídicos são as bases interpretativas mais importantes do ordenamento jurídico. Os princípios jurídicos são as bases interpretativas mais importantes do ordenamento jurídico. Ponto, continua. Princípio é o mandamento nuclear de um sistema. Princípio é o mandamento nuclear de um sistema. De núcleo, tá, gente? Princípio é o mandamento nuclear de um sistema. Então, esse é o princípio jurídico, ou o princípio que faz parte das normas jurídicas, tá?
fechar aqui, que tá muito barulho lá fora. E aí, então, o que são as normas regras, né? O que é a norma regra? O que é a regra jurídica? Anota assim. A norma regra é encontrada. A norma regra é encontrada em qualquer dispositivo legal, em qualquer dispositivo legal. Turma, quando a gente fala dispositivo legal, a gente está falando da lei, tá? A gente está falando de lei mesmo. Então, porque tem várias formas da gente se referir à lei. Então, quando eu falo é um dispositivo legal, eu estou falando, tá na lei, tá? Então, quando eu falo tá positivado, eu estou falando que está na lei, tá bom? É só para vocês saberem que existem várias formas da gente se referir a uma norma, tá? Bom, então a norma regra é encontrada em qualquer dispositivo legal, vírgula. São comandos específicos. São comandos específicos. Por meio dos quais, são comandos específicos por meio dos quais o destinatário tem integral ciência, por meio dos quais o destinatário tem integral ciência de como deverá proceder. São comandos específicos por meio dos quais o destinatário tem integral ciência de como deverá proceder. Bom, turma, o que quer dizer isso? Quer dizer aquilo que eu falei para vocês, tá? Que a norma regra é o dispositivo legal, é a lei, é aquele regramento que está dentro dos artigos mesmo. Então, a ideia da norma regra é que o destinatário, ou seja, nós, a população, que devemos seguir as regras, tenhamos integral ciência, ou seja, tenha conhecimento de como que eu devo fazer ou não fazer, na verdade, né? Que pode ser uma regra positiva ou pode ser negativa. Então, a ideia do regramento, a ideia da norma regra, é deixar claro como que deve ser a conduta e, caso não seja obedecida a conduta, como que vai ser a sanção, a desobediência dessa conduta. Então, a ideia da norma regra, ela tem que ser clara, diferente do princípio, que o princípio não precisa estar positivado, não precisa estar escrito, mas ele está reconhecido dentro da regra, né? Dentro do ordenamento todo jurídico. Agora, a regra não, a regra tem que ser clara, tá? A regra tem que ser clara. E se a regra não for clara, eu vou me utilizar de algum princípio para interpretar a regra, tá? Funciona dessa forma. Bom, então nós vimos aí como que acontece a distinção de norma, regra e princípio. Ah, tem uma coisa, uma observação importantíssima que eu tenho que falar com vocês. Às vezes, as regras podem estar contraditórias entre si, tá? Então, quando houver colisão, conflito entre as regras, só uma que vai ser levada em consideração, só uma que vai ser aplicada e vai importar na revogação de outra. Em alguma forma, a outra vai ser revogada, vai ser excluída. Revogação é quando a norma sai do sistema jurídico, tá? Então, quando houver colisão de duas regras, só uma vai ser aplicada e a outra vai ser colocada de lado. Muitas vezes quem vai decidir isso é o próprio judiciário, que é o que, inclusive, o STF tem feito ultimamente, né? Que a gente chama até de uma forma de mutação. Mas é importante você lembrar isso, que as regras, quando colidem, uma vai ser
preterida a outra. Agora, o princípio não, gente. Se acontecer de um princípio colidir com o outro, ou eles baterem de frente por algum motivo, o princípio não é revogado, o princípio não é excluído do sistema jurídico, não. O que pode acontecer é que em determinada situação um princípio vai predominar sobre o outro naquela situação específica, temporariamente, mas jamais eliminação do princípio, tá? Jamais. Então, o que pode acontecer é que naquele caso específico um princípio vai sobrepor o outro, mas não quer dizer que ele saiu do sistema, foi destituído do sistema jurídico, jamais. Princípio não vai ser revogado, tá? Então, em caso de colisão, a norma sim, a norma, uma vai ser preterida à outra e vai sair fora, porque aí já não serve mais para o sistema, mas princípio não, tá bom? Bom, vamos começar aqui então com a leitura da Constituição, no artigo 1º da Constituição. Deixa eu só, antes da gente ler aqui, deixa eu perguntar para vocês. A gente falou, eu lembro que eu falei para a turma do noturno, mas para o matutino eu não estou muito lembrada se eu comentei com vocês sobre a estruturação de norma, ou algum outro professor já comentou com vocês sobre a estruturação de norma, que a lei é estruturada com artigos, incisos, parágrafos. Eu comentei isso com vocês? Ou vocês já sabem isso? Porque é importante para a gente poder entender aqui a partir de agora. Alguém me responda. Pelo que eu lembro, não. Nem eu, nem ninguém. Isso. Tá bom. Então, ótimo. Foi bom você falar, Juan. Então, gente, deixa eu explicar para vocês como que funciona a estruturação, assim, a parte concreta mesmo da norma. Deixa eu só anotar aqui uma coisa enquanto eu tô lembrando. Toda lei, ela vai ser estruturada com artigos, tá? Então, toda lei vai ter artigos. Quantos artigos quiserem. Eu quero colocar aqui a Constituição, porque aí eu vou mostrar para vocês na Constituição. Só um minutinho aqui. Então, a estrutura principal de uma lei serão os artigos, tá? Aí tem a forma correta de você se referir e até ao legislador de escrever os artigos. Quer ver uma coisa? Olha aqui. Aqui nós estamos na Constituição, tá, turma? Aqui é a Constituição, tá? Aí, olha aqui, artigo 1º, tá vendo? Aqui é a forma ordinal de você se referir ao artigo. Do 1º até o 9º, opa, pulou. Aqui, até o 9º é a forma ordinal, tá vendo? Que tem aqui a bolinha. Então, você vai do artigo 1º ao 9º. Quando chega no 10, já é artigo 10. Aí você não fala artigo 10º mais. Aí acabou. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês assim, gravem, para não passar vergonha, para não fazer feiura, é que todos os artigos, em todas as leis, do 1º ao 9º, e a partir do 10 é 10, não é 10º, nem 11º. Artigo 11, artigo 10, artigo 237, artigo 131, tá? Mas a forma ordinal de falar, né, de ordem, com o zerinho lá, é do 1 ao 9. Então, é do 1º ao 9º. O restante vai ser da forma cardinal normal, tá bom? Bom, aí os artigos, o que acontece? Aí aqui, eu tô no artigo 1º. Aí ele vem, falou um monte de coisa aqui. E aí, às vezes, o legislador, quando ele está falando um assunto no artigo, ele quer desdobrar esse assunto, ele quer especificar. Aí ele pode abrir incisos, e o inciso vai ser sempre numeral romano. Sempre o numeral romano. E o numeral romano, pessoal, nunca vai ser na forma ordinal. Inciso 1º. Não, isso aqui tem a bolinha aqui? Não. Então, nunca vai ser 1º, 2º, não. Numeral romano é 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, é diferente do número arábico aqui que a gente usa. O romano não tem a forma ordinal. O romano vai ser sempre 1, 2, 3, 4, 5.
Então, quando o legislador escreve alguma coisa aqui no artigo e ele quer desdobrar esse assunto, ele pode usar inciso, como pode usar parágrafo também. O parágrafo, ele pode ser parágrafo único, ou ele pode, deixa eu pegar aqui, parágrafo, ele pode usar parágrafo de números também aqui, ó. Tá vendo? Parágrafo, aí o parágrafo vai seguir igual ao artigo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o nono. Chega no 10, parágrafo 10. Só que eu nunca vi parágrafo 10, mas só para vocês saberem que vai seguir essa ideia aqui, ok? Além disso, que pode estar dentro do artigo, então o artigo pode ter incisos, parágrafos e ainda pode ter a linha. Aqui, ó. Aqui tinha a linha, foi revogada. Deixa eu ver um outro lugar que tem. Lá no artigo 5º tem a linha. Aqui. Olha aqui, tá vendo? Aqui eu tenho. Esse aqui é o artigo 5º, o inciso 50, 70, 76, que é romano, inciso 76, a linha A. As alíneas serão sempre a letra do alfabeto. Então, a linha pode ir de A até Y, até Z, até X, até nem sei qual que é a última letra do alfabeto mais, tá? A linha vai ser sempre a letra do alfabeto. Então, a composição, a estrutura da forma que se escreve uma lei é essa: artigo, incisos, parágrafo, e aí pode ter a linha também. Não existe uma regra assim, sabe, pessoal? Escrever o artigo e aí tem que pôr inciso. Não, às vezes ele escreve artigo e põe só parágrafo. Às vezes escreve o artigo e põe inciso. Depois do inciso ainda põe parágrafo. Dentro do parágrafo põe inciso. Pode. Aí o legislador é aberto a fazer isso, tá? As alíneas é que são o desdobramento do desdobramento, ou seja, a linha vai vir sempre depois do inciso, sempre, porque geralmente o desdobramento é o inciso. Quando você quer desdobrar mais aquele inciso, aí você põe a linha, tá? É mais ou menos essa estrutura que eu vejo o legislador adotando. Agora, ainda tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês aqui sobre a questão da estrutura. Quando o artigo vier assim, o artigo aqui, e aí tem um inciso, esse artigo aqui, esse título aqui, ou esse enunciado, a gente vai chamar de caput. Deixa eu ver aqui, quer ver? Vou abrir uma outra aqui para escrever para você. É uma palavra em latim, olha aqui, caput, tá vendo? É a parte superior, é a cabeça, é o capítulo, tá? Olha aqui, isso aqui que é o mais importante. É um enunciado de artigo de lei ou regulamento. Então, vamos voltar aqui para a Constituição. O artigo 1º tem caput e tem incisos. O artigo 2º é só artigo 2º. Eu não preciso falar artigo 2º caput. Por quê? Porque ele não tem desdobramento. Então, quando tiver desdobramento, eu vou ter que falar artigo 1º caput. Aqui, artigo 3º caput. Mas o artigo 2º não. Tá? Por quê? Porque caput é o título, é a cabeça, é o cabeçalho, é o enunciado do que ele quer falar nesse artigo. Então, o enunciado, o título, o cabeçalho, né, desse assunto está aqui no caput. E aí ele desdobra nos incisos ou no parágrafo também, que está aqui. Ok? Ficou claro aqui como que é a estrutura? Ou ficou dúvida? Juan, você é o que mais está falando hoje, que é o único que está participando. Ficou claro? Você quer que eu explique mais alguma coisa? Está tranquilo. Como, Juan? Claro, claro. Oi, Maurício, você apareceu também, que bom! Eu já tinha falado. Ah, tinha? Tá entendido, Maurílio e Juan, então? Sim. Sim. Será que a Kelly tá na sala? Tá aí, Kelly? Ou você só logou e foi tomar café? Deixou a professora aqui sem tomar café? Eu acho. Ó, tudo bem, Kelly? Tá aí, né? Que bom. Entendido sobre a estrutura? Beleza. Sim. Então, agora vamos ler, então, o artigo 1º
que é o que eu quero começar com vocês aqui no artigo 1º. Olha só, vamos ler o artigo todo, mas a gente vai ficar no caput do artigo 1º. Mas começa assim, né? Dos princípios fundamentais. Então, a Constituição, ela já começa dizendo o que são os princípios fundamentais que vão reger todo o nosso país, toda a nossa estrutura. Aí diz assim, o artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana, 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 5. O pluralismo político. Gente, eu quero interpretar um pouco desse artigo aqui com vocês. Então, para começar, nós vamos trabalhar no caput do artigo 1º e nós vamos entender os conceitos de república, federação, ou seja, federativa, Estado democrático de direito, são os três principais conceitos que a gente vai estudar aqui, tá bom? Então, começando, vamos entender o primeiro conceito de república. Olha só, eu tirei esse conceito do dicionário.com.br mesmo. Olha o que ele fala. Tipo de governo em que o Estado prioriza o interesse do povo. O país que possui esse tipo de governo, a República Brasileira. Agora o significado jurídico, maneira de governar, caracterizada pela supremacia do povo, cujos representantes constituem o Estado. Então, esse é o conceito básico do que é república. Mas olha só, turma, vamos entender da onde que vem essa palavra primeiro. Olha bem. República são duas palavras em latim que juntaram, que é res e public, tá? O que é res? Coisa, res é coisa. Então, tudo que fala que res no latim, R-E-S mesmo, res é coisa, e public do povo. Então, a ideia de república é de ser coisa do povo, ou seja, é tudo de todos, tá? É para ser, o todo é do povo, tá? Não tem dono específico. É diferente quando a gente pensa na monarquia, que tem um dono, tá? Aqui na República, não. Na República, quem é o dono todo? É o público, é o povo, tá? Então, a primeira ideia é essa. E república, gente, é forma de governo, tá? Então, anota assim sobre república. Eu quero que vocês anotem uma coisa específica sobre república. É a forma de governo que organiza politicamente o Estado. E esse Estado é com E maiúsculo, tá? É a forma de governo que organiza politicamente o Estado. Pessoal, e assim, ó, aí a república, então, é a nossa forma de governo, tá? A gente tem que entender que existe forma de governo, que é a forma de governar, e a forma do Estado, que é a forma estrutural do nosso país. Então, república não é a estrutura do país, é a forma de governar, é a forma de dirigir, de gerir o Estado Brasil, tá? Agora, a federação é a estrutura do Estado. Espera aí que a gente vai chegar na federação. Mas vamos entender aqui que a república, então, que significa res public, né, coisa do povo, é a forma de governo para organizar politicamente o Estado. E tem 5 características, e eu quero que você anota isso. 5 características da república. A primeira característica é a representatividade. Primeira característica, representatividade. É o
representatividade, coloca assim, é o povo quem escolhe seus representantes. É o povo quem escolhe seus representantes. A primeira característica. Segunda característica. Eletividade. Eletividade. Dois pontos, anota assim. A escolha dos representantes se dá por voto em eleições. A escolha de representantes se dá por voto em eleições. Terceira característica. Periodicidade. Tem que falar devagar, senão minha língua trava. Periodicidade, periodicidade. O representante eleito exerce mandato por tempo determinado. O representante eleito exerce mandato por tempo determinado. A quarta característica. Responsabilidade. A quarta característica, responsabilidade. Responsabilidade. Refere-se ao dever de probidade administrativa. Refere-se ao dever de probidade. Pessoal, vocês sabem o que é probidade? Probidade, ser probo, é ser honesto, tá? É ser correto. A ideia é essa mesmo. A gente está num momento assim tão desgastado que a hora que a gente fala de honestidade administrativa do governo, dá vontade até de rir, né? Assim, a gente fica meio com chacota, mas é triste isso. Não deveria. A gente não pode fazer piada disso, tá? Porque é muito sério, assim. É muito triste essa realidade. Mas a ideia da república, a grande característica da república é a responsabilidade, e essa responsabilidade está diretamente ligada na probidade, na honestidade da ação como governo. Até por isso que a gente tem a lei de probidade mesmo, tá? Que é para apurar as infrações enquanto governo, tá? Não é de rir, mas a gente acaba rindo, né? Sim. Mas eu acho triste, né? Eu acho triste. Bom, e a quinta característica é a soberania popular. A quinta característica é a soberania popular. E essa característica, pessoal, o que é a soberania popular? O poder emana do povo, né? Então, o que é a soberania? Anota aí a quinta característica, soberania. O poder emana do povo.
O poder emana do povo e deve ser por ele exercido. O poder emana do povo e deve ser por ele exercido. Olha aqui, vou colocar na Constituição para vocês, porque tá exatamente isso na Constituição. Aqui. Olha aqui, parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, é a quinta característica da República. Bom, então nós falamos da forma de governo, tá, turma? Isso daí foi forma de governo. Vamos falar agora da forma de Estado. A forma do nosso Estado, da estrutura do nosso Estado, é a forma federativa ou a federação. O que é a forma federativa ou a federação? É o Estado formado pela união de vários estados que perdem a sua soberania em favor da União Federal, que aparece no direito internacional como Estado simples. O que quer dizer isso aí, gente? Isso aqui quer dizer o seguinte, que o Estado, que é federativo, que é o nosso caso, quando um organismo internacional olha para o Brasil, ele não vê o Estado de Goiás, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, ele vê um Estado único, ele vê Brasil. Mas aqui dentro do Brasil, nós temos vários estados que têm alguma autonomia, mas que a autonomia maior é do Estado maior, tá? Em algum momento, a gente já foi Estado confederado. Os Estados Unidos também já foi confederado, ou seja, o Estado tem total autonomia. Eles estão juntos, juntos e tem a união, tem a união maior, mas cada Estado tem a sua autonomia. Já que no Brasil, a autonomia maior vai ser da União, tá? Não vai ser dos Estados membros, vai ser da União. Então, e tem características também da federação. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a federação é a forma de Estado, a forma de Estado, não é a forma de governo, é a forma de estrutura de Estado. Então, anota assim da federação. E ela tem características também. Então, federação é a forma de Estado, Estado maiúsculo, em que os estados e o Distrito Federal, são autônomos, mas se reúnem em forma de uma única pessoa de direito público. Em forma de uma única pessoa de direito público a que se subordinam
vírgula, objetivando a organização estrutural da sociedade. Gente, sabe uma coisa importante sobre a federação? Que a federação ela é instituída, ela é formada a partir da Constituição. É na Constituição que vai ser definido, aliás, é na Constituição que vai ser definida a forma de governo, né? Que foi república, e também a forma de Estado. Então, a partir da Constituição é que vai ser formada a federação, ou a forma de Estado, e também a Constituição é que vai dar autonomia aos entes federados, tá? A Constituição é que vai dizer qual que é a autonomia desses entes federados. E outra coisa, vocês viram, quer ver? Vamos voltar lá. Vocês viram o que ele fala sobre essa questão da formação da federação? Quando ele fala aqui, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. Opa! Pessoal, é indissolúvel, tá? Então, aquele movimento que sempre existiu dos estados separatistas, e eu estou me referindo aos estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que lá até hoje tem um movimento separatista. Então, assim, para acontecer a separação de algum estado, ou para acontecer a independência de algum estado, para acontecer essa dissolução, tem que haver outro poder constituinte, tem que haver nova Constituição, tem que começar do zero, como se estivesse começando outro país, porque no vigor dessa Constituição, os estados, a união desses estados é indissolúvel, tá? Então, esse movimento separatista é só para encher a paciência das pessoas mesmo e criar expectativa errada. Não existe essa possibilidade. Agora, é diferente da possibilidade de se dividir os estados, ter mais divisão nos estados, como houve no Mato Grosso, que dividiu Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, depois que dividiu Goiás e Tocantins, e recentemente houve um plebiscito para se dividir o estado do Pará, né? Não só em 2 estados, mas em 3, salvo engano. Tinha o estado... Eram 3 estados, mas a população achou melhor não. Tem alguém do Pará aí? Algum de vocês é do Pará, não? Ô, acorda, turma. Tem alguém aí? Tem algum paraense aí na turma? Não. Ah, tá certo. É porque, na verdade, eu ia criticar esse plebiscito e eu acho que ele foi falhado, assim. Foi um plebiscito mal feito. Por quê? Turma, presta atenção nesse plebiscito lá do Pará. Tudo bem que plebiscito tem que ser com os votantes, né? Com as pessoas que votam. Mas aí, o estado do Pará, onde está concentrada a população do estado do Pará? Onde tem, parece que 49% dos eleitores, onde que eles estão? Ali em Belém e nas redondezas de Belém. Vocês acham que a capital quer separar do restante do estado? A capital que fica paradinha lá, só recebendo os recursos do resto do estado que trabalha? Jamais, jamais. Eles vão ter que se virar, né, nos 30 para poder... não que eles não trabalhem, não é isso, mas a maior fonte de riqueza está no interior do estado. Né? A capital acaba usufruindo da riqueza que vem do interior. Aí vocês acham que os eleitores de Belém querem que divide? Não, não. Então, assim, foi um plebiscito tendencioso, sabe? Assim, os eleitores da capital não deveria ter o mesmo peso dos eleitores que estão lá em Xinguara, que fica aqui 1.000 quilômetros de Belém.
Gente, esse povo nem recebe recurso, nem tem condição de chegar na capital. Então, a gente divide estados para o estado poder crescer. Olha bem, o norte de Goiás era super esquecido. Depois que dividiu, Tocantins virou uma potência. Tocantins cresceu, desabrochou, as cidades cresceram. Você vai nas cidades que antes eram super pequenas, né? Araguaína, Guaraí, como que chama uma que eu passei esses dias? Nossa, uma gracinha. Eu falei, gente, isso aqui mudou demais. Desenvolve. Por quê? Porque aí, quando você. Quando você pega para você mesmo administrar, né? Então, o povo daquela região que pegasse para administrar, desenvolve. Então, os estados podem se autodividir. Agora, o estado não pode ser independente da União, tá? Isso que é a ideia da federação. Então, quais são as características da federação, as características da nossa federativa aqui? Primeira característica, autonomia financeira, administrativa e política. Os estados, então, têm autonomia financeira, administrativa e política. Segunda característica, repartição de competências. Repartição de competências para legislar e arrecadar impostos. Repartição de competências para legislar e arrecadar impostos. Olha só, gente, vamos entender aqui a questão da palavra competência. Quando a gente fala de competência, a gente está falando do que compete na função. O que compete para você fazer? Então, qual que é a sua competência? Que às vezes a gente usa essa palavra assim, distraidamente, né? E fica com a impressão de que o conceito dela está mal aplicado. Mas, na verdade, quando você fala competência, é o que compete a você, o que compete naquela função. Então, a competência que eu falei aqui, repartição de competência, é o que compete para o Estado no caso de legislar, ou seja, de criar leis e arrecadar impostos. Então, o Estado federativo, ele tem essa competência de legislar para o seu próprio imposto. Então, ele vai ter arrecadação de um imposto próprio, tá? Além daquela competência que vai ser repartida com a União e com os municípios também. Competência de legislar, tá? A terceira característica, rigidez constitucional. Terceira característica da federação é a rigidez constitucional. Vírgula, sendo necessário quórum qualificado para ser alterada. Sendo necessário quórum qualificado para ser alterada a Constituição. Quarta característica. O STF, que é Supremo Tribunal Federal, o STF é o órgão máximo do Poder Judiciário. O STF é o órgão máximo do Poder Judiciário. Incumbido de resguardar a aplicação, incumbido de resguardar a aplicação
da Constituição. Quinta característica. Intervenção federal como mecanismo. Intervenção federal, quero até procurar isso aqui na Constituição para vocês. Como mecanismo de proteção da forma de Estado. E sexta característica. Unidade de nacionalidade. Unidade de nacionalidade. Então, em todos os estados, você tem a mesma nacionalidade. Unidade de nacionalidade. Pessoal, olha só. Pega aí as 6 características. Então, primeiro, eu quero explicar um pouco sobre essa forma federativa dos estados. Então, os estados membros, aí a gente vai chamar cada estado de estado membro, tá? Os estados membros têm autonomia financeira, então eles têm o próprio caixa deles, tá? Tem autonomia administrativa, ou seja, tem os órgãos que compõem a administração de cada estado membro, tem Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Governo, isso é autonomia administrativa. E autonomia política, né, que são os governadores, são os deputados. Então, os estados membros têm a sua autonomia. Que mais que eu falei aqui? Repartição de competência de legislar. Então, dentro dessa autonomia, tem essa repartição de competência, tem exatamente o que eles podem legislar dentro do Estado. Quem falou isso? A Constituição. A Constituição que vai dizer qual que é a competência para legislar de cada Estado. Mas existe uma rigidez constitucional, tá, gente? Lembra lá que a gente estudou sobre a classificação das constituições? Então, essa rigidez da nossa Constituição, ela vai servir também para a Constituição estadual, tá? Que a gente vai ver até no próximo módulo. O Supremo, o STF, vai ser o órgão máximo judiciário para a forma federativa de Estado, tá? Nessa estrutura de Estado, quem que vai ser o órgão maior do judiciário que a gente pode recorrer ou que o Estado membro pode recorrer? O STF, tá? Por quê? Porque o STF, gente, que é o guardião da Constituição. Grave isso, a competência maior do STF é guardar a Constituição, é interpretar a Constituição, é dar a interpretação correta para os artigos da Constituição. Então, o STF tem essa competência máxima dentro da nossa forma, da nossa estrutura de Estado e de governo também. E aí, a quinta característica foi da intervenção federal como mecanismo de proteção dessa forma de Estado. E aí eu quero mostrar para vocês aqui na Constituição. Olha só, o artigo 34 vai dizer assim: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. Gente, lembra que eu falei que dentro de um mesmo artigo pode ter uma regra e uma exceção? Olha aqui, isso é a regra. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto, aí ele vem falar da exceção, e aí a exceção, para ficar organizado, ele coloca inciso e em alíneas, olha isso. Então, a regra geral é que a União vai respeitar o Estado-membro, a autonomia do Estado-membro, porque o Estado-membro tem autonomia política, ele tem autonomia administrativa, ele tem autonomia financeira. Então, a União respeita isso.
Mas vai existir regra. Quando que a União vai poder entrar ali dentro do Estado membro? Não pode ser a não intervenção não pode ser uma regra rígida. Ela tem que ter exceções, por quê? Porque pode acontecer do Estado querer ser separatista, do Estado não estar utilizando bem das suas finanças, e aí a Constituição vai falar sobre essas exceções. E as exceções estão aqui, ó. Manter a integridade nacional. Exatamente o que eu falei. O Estado está com ideia separatista, tá se rebelando, não está enviando o que precisa enviar para a União. Então, para manter a integridade, pode acontecer a intervenção da União dentro do Estado. Quer ver uma coisa aqui, gente? Olha esse inciso 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação que, a linha A, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo maior, e deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição dentro do prazo. Gente, isso daqui, ó, eu não sei se vocês estão lembrados, mas no final do governo do Michel Temer, a União interviu no Rio de Janeiro, exatamente para reequilibrar e reorganizar as finanças, porque lá eles já tinham deixado de pagar, eu acho que os funcionários públicos que estavam inativos, né, os aposentados, tinham deixado de pagar as dívidas que tinha com a União, então o Estado estava todo desorganizado financeiramente, aí a União interviu no Estado. Então, a intervenção, ela é sempre periódica, tá, gente? Ela é sempre provisória, tem um tempo que você interfere. Mas eu lembro que o governo do Michel Temer fez a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, assim, tipo no começo do ano, eu acho que de março ia terminar só no final do governo dele, que foi em dezembro, tá? E aí, o que isso interfere? Bom, aí ele vai colocar a União vai colocar à disposição do Estado pessoas, técnicos, né, para reorganizar, para ajudar de alguma forma. A União vai intervir, gente, para manter a ordem, não é para desorganizar mais, não é só para chegar e prender, pôr na cadeia e acabou, não. Não, é para manter a ordem, para poder continuar ali o serviço do governo, tá? Para não ficar um desgoverno, para não ficar uma desorientação, para ser orientado. Então, é possível a intervenção nesses casos. E em estado de intervenção, não pode ter alteração da Constituição, salvo engano, viu? A gente vai ver isso, acho que no próximo tópico. Bom, mas aí, voltando lá no que a gente se propôs a estudar, olha só, turma. Eu falei para vocês que a gente tinha que ver pelo menos 3 conceitos básicos aqui do caput do artigo 1º. República, federação, que é a forma federativa, e Estado democrático de direito. Então, nós já vimos a república, já vimos o que é a federação, o que é a forma federativa, tá? Então, república é a forma de governo. Federação é a forma de Estado, é a estrutura do Estado. E aí, o que é Estado democrático de direito? Gente, Estado democrático de direito é o regime de governo que o legislador constituinte elegeu para a nossa forma de governo, tá? Para o nosso formato aqui. O Estado democrático de direito, gente, nada mais é do que uma evolução de Estado de direito. Quando a gente vai estudar, sobre as formas, assim, de governo de um Estado, então a gente vê que tem ou o Estado de direito ou o Estado autoritário. E o nosso é uma evolução, Estado democrático de direito é uma evolução do Estado de direito, que veio com o liberalismo e com o Estado social, tá? E possui característica dos dois, tanto de liberalismo. O liberalismo é aquele que pensa que as pessoas podem ser autônomas, que o empreendedorismo deve ser livre, aquela livre iniciativa que a gente tem lá no artigo 1º também, tá? E, ao mesmo tempo, o Estado social é aquele que o Estado fica comprometido
com o bem-estar social da população. Então, o Estado democrático de direito, gente, ele vai ser diferente do Estado de direito, principalmente pela soberania, que a gente chama de vontade geral, tá? A vontade geral nem sempre vai ser sinônimo da maioria de todos, tá? A vontade geral Por quê? Porque, vamos entender isso aqui, olha tanto que é interessante isso. Peraí, deixa eu voltar aqui. Gente, por quê? Vamos entender aqui. O Estado democrático de direito, ele vai prezar pelo que a gente chama de soberania, e a soberania vai ser a vontade geral. Mas nem sempre a vontade geral é a vontade da maioria. Por quê? Porque quando você fala a maioria, você está falando de uma soma numérica, certo? E essa soma numérica vai ser baseada nos eleitores. Então, às vezes, tem menos eleitores do que a soma de todas as pessoas, tá? E mais ainda, menos eleitores que tiveram votos válidos. Então, a vontade da maioria, no caso aqui, no nosso sistema, é uma maioria que, além de ser votante, ainda votou um voto que presta, um voto que é válido. Porque quando você vota nulo ou vota branco, ele não é considerado voto válido, né? Voto válido é só aquele voto que foi em alguém mesmo. O que eu acho errado, mas não tenho nada. Quem sou eu, né? Mas, então, é interessante você pensar nisso, tá? Mas o Estado Democrático de Direito está falando da soberania. O importante é isso. Resumidamente, o Estado Democrático de Direito, no Estado Democrático de Direito, as leis são criadas pelo povo e para o povo, e respeitando a dignidade da pessoa humana. Então, anota assim, do Estado Democrático de Direito. Vou até projetar aqui na tela, porque tem as 3 características aqui, mas eu quero que você anota o conceito do Estado Democrático de Direito. As leis são criadas pelo povo e para o povo, respeitando a dignidade da pessoa humana. Respeitando a dignidade da pessoa humana. Esses 3 pontos que estão aqui são as características principais do Estado Democrático de Direito, turma. Tá? São as 3 características principais. Quais são? A soberania popular, essa que eu acabei de falar com vocês, né? Separação dos poderes. E o que é a separação desses poderes, turma? O legislativo, executivo e judiciário, eles não podem se desarmonizar, porque senão eles comprometem a soberania popular. Tá? Então, essa separação de poder, tem que haver a separação de poder, mas com harmonia, porque senão, se um entrar em conflito com o outro, eles comprometem essa soberania popular, aí o povo não está sendo representado mais, tá? Então, assim, é uma coisa muito complexa e delicada, frágil, mas ela tem que se fazer valer. De repente, a gente vê, às vezes, um conflito entre os poderes, né? Até eu tenho lido vários artigos e várias críticas dizendo que nós estamos vivendo como é que chama? Não é o autoritarismo, a ditadura do judiciário. Por quê? Porque de repente agora o judiciário, tudo está se judicializando. O judiciário entra no executivo, o judiciário entra no legislativo, judiciário. Mas talvez seja por causa do nosso momento que está passando por necessidades do judiciário ter que interferir, né? O executivo está deixando a desejar, muita corrupção dentro do executivo, o legislativo
em conluio com o executivo. Então, aí sobra o judiciário para tentar harmonizar esses três poderes. Então, vocês podem ouvir muito que nós estamos vivendo a ditadura do judiciário, vocês podem ouvir que a gente está vivendo, que o judiciário está legislando agora, que não é competência do judiciário legislar, né, editar leis, mas de repente o STF tem feito isso. Então, é um momento meio confuso, mas a gente tem que tentar entender que pode estar acontecendo isso para não desarmonizar os poderes. Então, a separação desses poderes tem que ser muito clara, tá? O executivo, o legislativo e o judiciário, e eles não podem se desarmonizar porque compromete a soberania popular. Outra coisa aqui, deixa eu colocar aqui de volta, a terceira característica aqui é respeito aos direitos humanos. E essa característica é fundamental no Estado democrático de direito, tá, gente? Porque o Estado de Direito, ele vai ter a separação de poderes, ele pode ter uma parcela de soberania popular, pode ter, mas geralmente ele não respeita os direitos humanos, tá? Então, uma diferença boa aí é do Estado Democrático de Direito, que é o que tem na nossa Constituição, é esse respeito aos direitos humanos, tá? Que é fundamental e chega a ser natural a todos, certo? Olha só. Então, a gente percebe, então, que o que está escrito lá no artigo 1º da Constituição, gente, que foi posto no início do texto, é para permitir que a nossa sociedade seja organizada minimamente de forma justa e estável. Isso, então, é para estabilizar, é para tratar com justiça a relação dos poderes, né? Para trazer mais benefício e menos prejuízo para a soberania popular. Então, esse artigo 1º tem toda essa ideia aí, tá? Esse artigo 1º é para trazer toda essa ideia da forma de governo, da forma de Estado e do regime de governo. O Estado Democrático de Direito é o regime do governo, tá? Aí, a apostila, lá, o livro didático, trouxe a diferença dos estados desse regime de governo, que é o Estado de Direito liberal, né? O Estado social e o Estado democrático de direito, da onde veio o nosso. Depois vocês dão uma olhada lá, tá? Nessa diferença, mas o nosso é uma junção do Estado social com o Estado de Direito, ou Estado liberal, tá? Bom, continuando aqui, então, primeiro eu quero saber o seguinte, 9h20, mais ou menos está na hora do nosso intervalo, mas eu quero saber de vocês se a gente pode continuar, e aí assim a gente encerra a aula, ou vocês querem fazer uma pausa? Eu preciso que vocês me respondam. Continuar. Tá bom. Pra gente continuar, vai mais ou menos uma meia hora. Tá ótimo, obrigada. Então, é mais uma meia hora, 40 minutos, não é muito tempo, não. Eu acho que não vale a pena o intervalo. Eu particularmente, prefiro continuar, porque a gente tá no pique já, né? Bom, olha aqui, turma. Continuando aqui, então, peraí, deixa eu voltar aqui no começo da Constituição. Então, nós vimos aqui o artigo 1º, tá? Vamos dar uma lida agora no artigo 2º, que diz assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Turma, olha só que interessante isso. Olha só. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Desde a Constituição do Império, gente, desde 1824, que existiu essa separação dos poderes, tá? Com uma diferença, assim, que lá em 1824, além desses três poderes, ainda tinha um quarto poder, que era o poder moderador.
Esse poder moderador, ele existia especificamente por causa da forma de governo que a gente tinha, né? E a forma de governo era imperialismo, né? Não era a forma republicana. Então, aí, essa forma de governo imperialista, quando o imperador, ele é o centro, ele é o maioral de todos, então esse quarto poder moderador era para dar poderes para o imperador entrar onde que ele quisesse. Então, ele não está satisfeito com o judiciário, então ele quer interferir no judiciário, o poder moderador se reunir e falava, pode entrar, pode destituir, pode... Então, era uma forma bem autoritária. Mas esse princípio dos três, judiciário, legislativo e executivo, né? Judiciário, executivo e legislativo sempre existiu desde a Constituição. E com o advento da Constituição da República, foi exterminado esse poder moderador, mas continuou os três poderes, tá? E esses poderes, gente, como que eles devem ser exercidos, né? Eles devem ser exercidos assim, por órgãos distintos. Então, além deles serem poderes, eles têm que ter uma formação de órgão distinto um do outro, tá? Então, quando a gente pensa no judiciário, vamos falar porque é o que a gente estuda aqui, né? No judiciário, o judiciário é um poder, só que ele tem que ter órgãos. Quais são os órgãos do judiciário? Tribunal de Justiça, fórum, tribunais superiores, isso tudo são órgãos que vai caracterizar a separação desses poderes, né? Porque aí você vai ver realmente a separação dos poderes e também para que eles possam exercer a função deles, tá? Porque se a função fosse exercida pelo mesmo órgão, tá? Eu tenho um órgão só que separa três poderes. Não funciona, né? Então aí você teria uma concentração de poderes se você não tivesse órgãos separando. Então, a ideia, desde sempre, é criar os poderes e órgãos para gerir esses poderes, tá? Então, eu quero que vocês anotem que na divisão de poder existem pelo menos dois elementos para constituir a finalidade, para que possa ter efetividade esses poderes. Então, anota assim. A divisão de poderes se fundamenta em dois elementos. A divisão de poderes se fundamenta em dois elementos. Primeiro, especialização funcional. Especialização funcional. O primeiro elemento é a especialização funcional. O que é isso, gente? É assim, ó. Entrou água aqui no buraquinho errado, turma. O legislativo, qual que vai ser o órgão do legislativo? O Congresso. E o que é o Congresso, gente? O Congresso é formado por duas casas, né? Que é a Câmara Federal e o Senado. Então, na especialização funcional, eu tenho o legislativo, que é o Congresso, e as assembleias legislativas. As assembleias legislativas, eu estou falando dos deputados estaduais, das assembleias dos estados-membros. Então, o legislativo, na função dele, quem que vai ser especialista na função dele? O Congresso, que é formado por duas casas, e as assembleias legislativas. Aqui a gente nem fala muito da Câmara de Vereadores, mas a Câmara de Vereadores também faz parte da especialização funcional, tá? O Executivo
Quem que é, o funcional do executivo? Os órgãos da administração pública, né, gente? Que exerce a função executiva. Secretarias de Estado, secretarias do município, às vezes alguma autarquia, desculpa, alguma fundação, tá? Agências, que são órgãos que faz parte da especialização funcional do executivo. E do judiciário, os órgãos que vão exercer a função jurisdicional. Aí eu estou falando de fórum, de tribunal de justiça, tá? Judiciário são os órgãos que exercem a função jurisdicional. E o segundo elemento, então, o primeiro é a especialização funcional, e aí eu falei de cada um dos 3 poderes. O segundo elemento é a independência orgânica, ou seja, a independência desses órgãos, tá? Não há subordinação entre os poderes. Na independência orgânica, não há subordinação entre os poderes. No sistema de governo presidencialista, que é o que a gente tem, o sistema nosso de governo, então, é presidencialista. O princípio da separação dos poderes, gente, vai possuir 2 características essenciais, que é essas que eu falei, a independência orgânica e a harmonia dos poderes. Então, para o governo presidencialista, para esse sistema de governo, para essa nossa forma de governo, nós precisamos da independência orgânica e a harmonia entre os poderes. Então, nesse sentido é que Montesquieu, vocês vão ver muito esse nome, né? Que Montesquieu que definiu essa separação de poderes. Ele chamou isso, aliás, gente, de freio e contrapeso, tá? Então, aqui, quando o legislativo elabora lei, o judiciário aplica, o executivo administra, mas um vai colocando freio e peso no outro, não subordinando, mas ajudando e até mesmo interferindo, mas de forma harmônica em um no outro. Então, quando o legislativo elabora lei, o legislativo vai elaborar a lei conforme o clamor popular. Olha, tá precisando disso para parametrizar as relações na sociedade. Então, ele elabora a lei para o judiciário aplicar. Mas, ao mesmo tempo, quando o executivo está administrando, ele tem que observar as leis. Ele tem que observar a lei. Caso ele não observe as leis, o judiciário vai aplicar a sanção para o administrativo. Então, isso é chamado do sistema de freio e contrapeso, tá? É essa iniciativa contrabalanceada dos poderes entre si, tá? Então, a partir do que a gente entende da independência funcional ou da especialização funcional de cada órgão, é que a gente vê que cada poder, eles têm uma autonomia, mas eles trabalham em conjunto. Não tem como o executivo administrar sem olhar as leis, ao mesmo tempo, o legislativo, quando vai elaborar a lei, ele tem que pensar na forma de aplicação e na forma do executivo. Então, é um sistema de peso e contrapeso que tem dentro do nosso ordenamento jurídico, tá, pessoal? E isso é bem interessante mesmo. À medida que a gente for estudando, vocês vão entendendo essa questão do peso e contrapeso, tá? Bom, aí o nosso próximo ponto aqui são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, gente. Os princípios fundamentais. E aí tá lá na Constituição, vamos ver aqui primeiro na Constituição, depois eu trouxe o mapa mental, que vocês vão ver que bacana que é. Os princípios estão aqui. No artigo 1º, que são esses aqui,
no artigo 3º, que são esses aqui, e no artigo 4º, que esses aqui já são os internacionais, mas a gente vai ver tudo aqui. Então, olha só, que legal que ficou esse mapa mental para a gente poder entender. Dentro dos princípios. Esse aqui, os princípios da República Federativa do Brasil. Esse daqui está se referindo ao artigo 1º, tá, turma? Então, o artigo 1º, vamos voltar lá no artigo 1º, diz o quê? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então, são esses os cinco fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, a gente está chamando de princípios, tudo isso daqui, mas o artigo 1º chamou de fundamento, mas princípio é fundamento, né? Então, o primeiro, soberania, gente, relaciona-se ao poder político supremo, tá? No plano interno e externo também, internacional. Então, o Brasil é soberano para os organismos que vêm a gente de fora e também aqui dentro ele é soberano. A cidadania refere-se à integração dos indivíduos à sociedade e à submissão do Estado à vontade popular. Então, cidadania é os indivíduos que são integrados e também ao Estado que tem que se submeter à vontade popular. O mais importante na nossa forma, gente, no nosso fundamento, é a soberania popular. A gente nunca pode tirar isso de mente, tá? O que acontece que às vezes as pessoas não dão valor nisso, ou não entendem o valor, é porque se deixam vender por ações do governo. Então, por muito tempo, a gente viveu debaixo das ações sociais do governo, e isso fazia com que o povo dá uma sensação errada de que o governo está fazendo tudo por você, mas na verdade, se você for pensar, da onde que saía tanto dinheiro para essas ações sociais, né? Sai de algum lugar. Então, o povo tem que ser pensante, e isso é cidadania. Isso é cidadania. A vontade popular é que tem que prevalecer. E à medida que você dá uma falsa impressão de cidadania, você tira essa vontade popular, você tira essa expressão da vontade popular, tá? Bom, continuando aqui na cidadania, tem a dignidade da pessoa humana. E esse é o valor supremo do Estado Democrático do Direito. Lembra que eu falei isso para vocês? O mais importante do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana, porque aqui a soberania popular e a separação dos poderes teve no Estado de Direito, tinha no Estado Social, mais respeito aos direitos humanos, gente, aqui a dignidade da pessoa humana é o fundamento essencial nosso aqui mesmo, tá? É o que manda lá no Estado Democrático de Direito. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é para assegurar a existência digna, né, tanto da iniciativa, quanto da iniciativa privada, do empreendedor, quanto do trabalhador também. Esses valores sociais do trabalho. E o pluralismo político, olha só, gente, pluralismo político é diferente de pluralidade de partido, apesar de que a pluralidade de partido respeita o pluralismo político. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que pluralismo político é a norma geral e a norma específica, digamos assim, né? O geral é o pluralismo político. A pluralidade de partido nasce do pluralismo político. Por quê? Porque o pluralismo político, gente, é a valorização da tolerância e da pluralidade de ideias numa sociedade, tá? Esses interesses contrapostos que tem na sociedade e conseguir fazer um diálogo entre essas opiniões divergentes, isso é que é pluralismo político. E a partir daí é que nasce
o pluralismo partidário, porque a Constituição falou do pluralismo político, falou como fundamento, é que nasce o pluralismo partidário. Por quê? Porque isso não era fundamento até então, gente. Até a nossa Constituição, inclusive na época do regime de exceção, que a gente viveu na ditadura, só poderia ter 2 partidos, então não era fundamento da nossa forma de governo o pluralismo político, tá? Não se aceitava uma tolerância, uma pluralidade de ideias. Com pluralismo político, aceita a pluralidade de ideias, aceita as opiniões divergentes, e daí é que nasce tantos partidos como a gente tem, tá? O pluralismo político também, ele vai atender a participação popular, assim, na conduta política, tá? É o povo votando sempre na organização dos partidos. Então, vai atender, assim, a maior participação do povo na vida política. A ideia do pluralismo político é essa, tá? Vamos voltar lá para o mapa mental. Então, a gente viu aqui os fundamentos da Constituição. Os objetivos fundamentais da República tá no artigo 3º. Aqui, ó. Então, esse aqui são os fundamentos, tá vendo? Fundamentos que a gente viu. Tudo isso são os princípios, tá, gente? E os objetivos fundamentais são esses 4 aqui. Então, quais são esses objetivos fundamentais? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Ai, credo, eu ia falar outra palavra. Descriminalização, mas não é. Então, pessoal, são objetivos fundamentais, tá? E a partir desses objetivos e a partir desses princípios é que a gente, então, vai lutar por uma sociedade livre, justa, solidária, vai ter o desenvolvimento e tudo mais, tá? Esses são os objetivos fundamentais. E, por fim, os princípios fundamentais do Brasil, da República Federativa, enquanto relações internacionais, gente. Como assim? Isso é importante? Isso é importante para definir quem a gente é para o mundo, tá? Para os outros órgãos que olham para nós. Então, é super importante. Isso aqui vocês vão estudar mais no direito internacional. Vocês têm uma disciplina sobre direito internacional, mas aqui vocês já têm que conhecer quais são os princípios que regem a soberania do nosso país em relação aos outros. Isso é claro para nós, mas em relação aos outros também, tá? Então, vamos ler lá vamos ver lá na Constituição. Tem eles aqui, mas eu quero ler na Constituição com vocês. Aqui. 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, ou seja, nós não somos colônia de outro país mais. Nós não temos dependência, tá? Com ninguém. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, tá? Então, todos esses princípios, gente, vão reger a nossa forma de lidar com os outros países. Quando a gente for lidar com um conflito ou com qualquer coisa com outro país, né, qualquer assunto que seja comercial, que seja de direitos humanos, que seja político, tem que respeitar esses princípios que estão aí no artigo 4º, tá? Então, buscar a defesa da paz, a solução pacífica de conflitos, tem que buscar isso de alguma forma, tá?
mas garantindo a independência nacional, a não intervenção. A gente não pode aceitar a intervenção de outros países, não podemos. E é interessante que esse artigo 4º aqui, ele vai se dividir em 3 grupos aqui, esses princípios das relações internacionais, eles vão se dividir em 3 grandes grupos aqui. Então, eu tenho o primeiro grupo de princípio ligado à pessoa humana. Então, eu tenho repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, é o primeiro grupo aqui desses princípios que vão reger a relação do Brasil internacionalmente. O segundo grupo é ligado à independência nacional, tá vendo? Então, agora eu estou falando da independência nossa como pátria. Dentro desses princípios, eu vou ter a cooperação dos povos para o progresso da humanidade, a autodeterminação dos povos, igualdade entre os estados, não intervenção e independência nacional. E, por fim, o grupo de princípios ligado à paz, solução pacífica dos conflitos e defesa da paz, tá? Além disso, deixa eu ver se tem aqui, não tem, mas tem aqui na Constituição. Tem o parágrafo único, que vai dizer o seguinte, ó, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Gente, isso aqui nada mais se refere do que a formação do Mercosul, né? Isso aqui se concretizou na formação do Mercosul. Então, quando o Brasil se compromete com a integração econômica, social, política, cultural dos povos da América Latina, quando ele se compromete com isso na Constituição, ele tem que fazer parte do Mercosul, porque o Mercosul foi criado justamente para essa integração, né? Não para intervir em outro estado, como queria uma certa ala política nossa aqui que queria que a gente intervisse dentro da Venezuela. Não, a gente não pode intervir, mas a gente pode fazer tudo para a integração. Como foi feito? Colocou a estrutura toda da nossa defesa nas fronteiras para dar apoio aos venezuelanos, aqueles que estavam fugindo e que estavam entrando para não passar tanta necessidade, tentamos dar algum apoio. Isso é a busca da integração. Tá? Isso é uma forma de integração, sem intervenção, sem prejudicar a independência, né? Mas procurando uma solução dos conflitos, ou defendendo a paz de alguma forma, tá? Bom, assim, turminha, então a gente encerra a sessão 1.2, na qual a gente aí estudou todos os princípios que estão elencados aí no início da nossa Constituição, né? Conseguimos aí estudar a nossa forma de governo, forma de Estado, entender o que é o Estado democrático de direito, que é o regime de governo, né? Além de todos os princípios que estão escritos como fundamentos, objetivos e princípios internacionais, tá? Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa que vocês acham que não ficou claro? Não. Por mim tá tranquilo também. Tá bom. Então, eu vou pedir para vocês que façam após aula, porque tem algum exercício lá para fazer. E também no livro didático, no final de cada sessão, tem sempre 3 questões. É muito interessante. Façam essas questões e se tiver dúvida, na próxima aula a gente tira as dúvidas, tá bom? Obrigada a todos, tenham boa semana, bons estudos, não se esqueçam de fazer o desafio nota máxima. Aliás, eu quero dizer o seguinte para vocês, na nossa pontuação de atividade, eu vou pontuar o desafio nota máxima, tá? Então, quem fizer todas as listas de desafio nota máxima, até a data da nossa primeira VA, eu acho que a nossa atividade vale 1000 pontos. E aí, quem fizer o desafio nota máxima já vai ter 200 pontos dessa atividade, tá bom? Eu tenho uma listagem, não precisa vocês me mandarem nada, eu consigo acessar para ver quem está fazendo o desafio nota máxima, quem não está.
Eu não sei quem é o representante, Juan, é você? Da turma? Isso, sou eu. Tá. Então, o que eu ia falar? Você passa para a turma isso, que da nossa atividade, que vale 1.000 pontos, se não me engano, ela vale 1.000 pontos a atividade. 200 vai ser do desafio nota máxima, tá? E aí eu tenho a listagem de todo mundo que fez, se fez a quantidade de listas até a data da primeira VA, vai ter os 200 pontos, ok? Ok. Então, boa semana, bons estudos e até segunda-feira, turma. Até segunda, professor, com Deus. Até. Obrigada.